4, os versos do 1 ao 3. Por gentileza, projete para mim na versão NTLH. Quero também louvar a Deus e fazer menção, Está conosco o nosso amigo vereador Coringa, está aí com a esposa, adorando a Deus, em nome de Jesus, amém? Neemias capítulo de número 4, versos do 1 ao 3. Que o teu coração esteja aberto para receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, para as nossas vidas nesta noite. Está escrito assim: quando Sanbalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos. Ele disse: o que é que estes judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifícios poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulhos e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção? Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse: que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-lo. E você diz amém. Para esta terceira mensagem desta série, eu quero ministrar uma mensagem com o tema oposição na obra. Oposição na obra. Sempre que Deus levanta alguém para reconstruir algo, o inimigo também levanta para destruir o que está sendo feito. A Bíblia é clara. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, na sequência do contexto histórico que eu estou ministrando já há 3 domingos, terceiro hoje, Neemias, ele já convocou o povo para reconstruir as muralhas. Nós falamos sobre isso na última mensagem, chamados para reconstruir. O povo já deu início a essa obra. Só que é nesse momento em que Neemias e o povo estão motivados para levantar aquela grande muralha de Jerusalém. Logo surge no cenário os opositores, os inimigos. E na história é mencionado 2 homens, Sanbalate e Tobias. Diga comigo, Sanbalate e Tobias. Eles começam a zombar, eles começam a fazer de tudo para desanimar aquele povo. E eu quero chamar sua atenção para isso aqui. Sanbalate, que no seu contexto original ali do nome dele é Cambalate. Ele é um moabita.
Sambalate significa força. Sambalate significa força. Só que ele não é a força que ajuda. Ele não é a força que inspira. Ele não é a força para reconstrução. Na verdade, Sambalate, ele é a força contrária. Nós precisamos entender que nem toda força será a favor. Existem forças que são contrárias ao propósito, contrárias ao projeto. Quantos de nós temos que lidar com forças contrárias? O próprio Cristo teve que lidar com forças contrárias. Quando Jesus estava com os seus discípulos indo para Gadara, a região de Gadara, para libertar um homem que estava aprisionado por Satanás, a Bíblia diz que de repente levantou um temporal de ventos. E está escrito que os ventos eram contrários. Eram ventos contrário àquilo que Jesus estava indo fazer. Era contrário ao propósito de Jesus. Eram ventos para atrasar Jesus, para fazer o barco voltar para trás. Então nós precisamos entender que nem toda força será a favor. E nós temos que aprender a lidar com isso. Aprender a lidar com as forças contrárias. Sambalate representa bem isso. E nós não podemos esquecer que nós não estamos falando de um judeu, nós estamos falando de um moabita. Junto com Sambalate está também Tobias, que na verdade o seu nome é Tobiyahu. Tobiyahu, que significa no original Javé é bom. E preste atenção, este Tobias ou Tobiyahu, que tem o nome de Deus, ele também é um opositor daquilo que Deus estava fazendo ali através de Neemias e seus servos. Ele tem o nome do Deus de Jerusalém, mas ele não serve o Deus de Jerusalém. Não é porque Tobiyahu ou Tobias tem o nome de Javé na identidade dele, que ele serve aos propósitos de Javé. Porque ele está ali para atrapalhar o projeto. Ele está ali para se opor àquilo que está sendo feito. Ele está ali para lançar palavras de desânimo. Mas alguém vai falar, mas ele tem um nome bonito. Ele tem o nome de Deus. Olha o significado do nome dele. Javé é bom, ou Deus é bom. Deixa eu te falar uma coisa, não se engane.
nem tudo que parece que é de Deus é de Deus. Tem gente que ele fala o nome de Deus o tempo todo, com os lábios, mas o coração nunca foi de Deus. Não se engane, tem gente que é semelhante a um Tobias na obra, porque ele está sempre se opondo à obra, ele está sempre se opondo aos projetos da obra, ele está sempre falando palavras contrárias. Ele não tem uma palavra que motiva, ele não tem uma palavra que levanta, não se engane, mas vai na igreja. Eles também estavam em Jerusalém, mas não era de Jerusalém. Você precisa entender que nem todos que se dizem israelita de fato é israelita. O que define o caráter de uma pessoa não é o fato dele estar na igreja, mas sim se ele está em Cristo, porque há uma diferença gritante entre estar na igreja e estar em Cristo. Porque tem pessoas que ele está na igreja, mas nunca esteve em Cristo. É por isso que a própria palavra do Eterno denuncia, dizendo: me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, quando nós olhamos para Sanbalate e para Tobias, eu aprendo algo: que toda obra de restauração enfrentará resistência, enfrentará opositores. A oposição à obra é inevitável, a oposição ao projeto é inevitável, sempre haverá opositores. Olha para essa pessoa com carinho e respeito e diga assim, sempre haverá opositores ao projeto. Agora diga assim, e você precisa aprender a lidar com isso. Tudo nesta vida terá oposição, seja na igreja, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na família. Sempre tem um Sanbalate que se levanta, sempre tem. Oposição é inevitável. Então, quando é que os opositores se revelam? Vamos ver, verso 1 e 2. Quando Sanbalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, eles se revelam quando eles descobrem que você está avançando, quando eles descobrem que está dando certo. Sabe por quê? Porque enquanto você está cavando o buraco, o opositor, como ele não está vendo nada ainda, ele fica na dele. Mas quando ele vê que a coisa está indo para frente, quando ele percebe que o projeto está avançando, aí eles começam a se revelar. E é interessante
que a Bíblia diz que Sambalate ficou furioso. Vai ter muita gente furiosa com você. Vai ter muita gente irritada, dando chilique com você. Sabe por quê? Porque na cabeça deles, eles sempre acharam que não daria certo, que você não prosperaria. Na cabeça deles, você ia continuar vivendo no caos, no meio dos montões. Então, quando eles percebem que você está se levantando das ruínas, quando ele percebe que na área profissional começou a dar certo, quando ele percebe que o teu ministério, que alguém falou, está falido, está falida, mas daqui a pouco percebe que Deus começou a te levantar, pronto, já vai ficar louco, já vai ficar desesperado. Então, eles se revelam quando a obra avança. E aí nós temos que entender o seguinte: o inimigo não se levanta contra quem não está fazendo nada. Ele sempre vai se levantar contra quem está em movimento. Na empresa, já percebeu que muitas vezes o mais criticado é o que mais trabalha? Quem já percebeu isso aí? Na igreja, ninguém vai se incomodar com o irmãozinho que vem na igreja, senta na última cadeira, fica quietinho, só ali dando glória, falando amém. Pastor deu a benção apostólica e foi para casa. Tem gente que nem viu o irmão. Agora, começa a fazer algo na casa de Deus para você ver. Daqui a pouco vai ter alguém incomodado. Daqui a pouco vai ter alguém. O pastor resolveu chamar o irmão, resolveu chamar a irmã, deu uma oportunidade, pronto. Já começa a se revelar os Sambalates no meio da irmandade. Já começa a se revelar os Tobias. Eles já começam a se movimentar lá, ó. Olha lá. Aí, a primeira coisa que eles vão falar sobre quem está ganhando oportunidade de fazer alguma coisa é: mudou, você viu o jeito dele? Era de um jeito, ó, já mudou, já está já se achando, já está, você viu, já mudou o jeito dele, o comportamento dele. Deixa eu te falar uma coisa: se mudou para melhor, que mude mesmo. Porque nessa vida a gente tem que evoluir, a gente tem que amadurecer, a gente não pode ficar a vida inteira vivendo do mesmo jeito. Pastor, mas na igreja não tem essas coisas. Quando Deus te levantar para a obra da evangelização, quem nunca evangelizou vai criticar o teu evangelismo. Quando Deus te levantar para pregar a palavra, quem não faz nem devocional em casa vai abrir a boca para falar de você. Quando você começar a louvar, vão ficar esperando você trocar o ré pelo dó. Mas isso é porque você está fazendo. E às vezes mesmo com pouca força, você está lá fazendo. Aleluia. Olha para essa pessoa que está próxima a você com carinho e respeito. Pergunta: você está entendendo isso aí?
Lá naquele setor público, você resolveu se destacar. E na verdade, você só está fazendo o seu trabalho. Você não está querendo se aparecer, é que você está fazendo com excelência. Em um ambiente que o povo faz de qualquer jeito. Aí pronto, vão começar a falar mesmo, vão inventar história, É assim mesmo. Quem está entendendo? Entenda isso aqui. O próprio Jesus encontrou oposição no ministério dele. O próprio Cristo. Sabe quem mais frequentava as reuniões de Jesus? Pergunte quem? Fariseu. Aonde Jesus estava fazendo um culto, era numa casa, ou pregando no monte, lá estavam os fariseus infiltrados. E no Santo Evangelho vai estar escrito: e eles estavam procurando uma causa, uma ocasião. Eles sempre estavam lá procurando um defeito. Mas aí quando eles não abriam a boca para falar nada, a Bíblia diz: e Jesus conhecendo os seus pensamentos. Aleluia. E aí, o Jesus original, não o fofinho que a religião criou na tua cabeça, porque em Israel eu conheci o Jesus original. E o Jesus, filho do Deus Altíssimo, que caminhou lá na Galileia, Judeia, não é fofinho, não era fofinho. Ele não fugia de uma conversa corajosa. Ele partia para o confronto. E aí você precisa entender a autoridade que ele tinha. Porque com 12 anos ele já se sentava no meio dos mestres e falava de igual para igual. Imagina com 30. Quem está entendendo isso aqui? Presta atenção. Se Jesus sentava lá na mesa do publicano para comer e beber, eles falavam de Jesus. Ah lá, senta com os pecadores. Aí quando eles não tinham nada para falar de Jesus, eles procuravam defeito nos discípulos de Jesus. Porque quando não tem nada para falar de você, vão procurar defeito em quem é teu amigo, em quem anda com você. É sempre assim. Aí teve um dia que não tinha um A para falar de Jesus. Eles foram em Jesus e falaram assim: ô mestre, os seus discípulos não lavam a mão para comer. O que eles estavam esperando? O que eles estavam esperando de Jesus, falando isso para Jesus? O que você imagina aí na tua cabeça aí? O que eles estavam querendo que Jesus fizesse? Que Jesus se levantasse, que Jesus chamasse os discípulos, repreendesse eles, sim ou não? Aí Jesus olha para eles e fala assim: mas vocês são hipócritas, hein? Vocês estão preocupados com os meus discípulos que não lavam a mão? E vocês, que quando vai comer, só limpa a parte de fora do prato e deixa o lado de dentro sujo. E vocês, que quando vai beber na taça, vocês limpam o lado externo da taça e o interior da taça continua suja. Na verdade, Jesus está expondo eles. Porque quando Jesus se refere ao prato e ao copo, está falando deles. Vocês se preocupam com a parte externa, quando a interna está podre. Vocês se preocupam com a aparência, mas e a essência? Tem muita gente preocupado com a aparência, mas a minha pergunta para você é: e o lado de dentro?
mim aí, e o lado de dentro? Faz aí, pergunta aí. Só que qual era, assim, a verdadeira motivação dos fariseus? Projeta para mim, filho, por gentileza, Mateus capítulo 27, versículo 18. Projeta para mim, 27, 18. Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus. Por quê? Por quê? Qual que era a verdadeira motivação? Inveja. Sabia que tem muita gente entregando os outros por inveja? Falando mal dos outros por inveja. Você sabia disso? E eu vou te falar, o invejoso não tem misericórdia não, viu? O invejoso, ele quer o teu lugar. Ele quer o que é teu. Então, quando ele tem uma oportunidade de destruir você, ele vai destruir. Mas não foi só Jesus que encontrou oposição, não. O apóstolo Paulo também encontrou opositores. Eu acho interessante a forma como Paulo tratou com os opositores. Nós estamos acostumados ao ler as cartas paulinas, nós estamos acostumados com aquelas palavras de encorajamento de Paulo, né? Aquelas assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Ou aquela lá, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ou aquela lá assim, ó, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ou aquela outra lá, assim, ó, esquecendo-me para trás. Eu deixo para trás e eu prossigo avante. Eu prossigo em frente. Eu esqueço do passado. A gente está acostumado com essas palavras do Paulo. Agora, vamos ver o Paulo no pastoreio. Projeta para mim 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Olha como que Paulo lidava com questões internas. Aqui ele está falando com Timóteo, e ele diz: peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí nesta cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas, e você precisa fazer com que eles parem com isso. Quando nós lemos isso aqui, nós logo imaginamos que Paulo está se referindo a um pagão, né? Que está pregando sobre outro Deus, né? Um Deus pedra, um Deus ferro, um Deus besouro, um Deus... não é assim? Não. Quando ele se refere a esses camaradas, que eu vou citar o nome deles aqui, é de quem pregava no nome de Deus, mas começaram a disseminar doutrinas falsas. Está se referindo a antigos obreiros. Que não eram submissos. Olha o que Paulo está falando a Timóteo. Eu quero que você fique aí em Éfeso. Esses camaradas estão ensinando doutrina falsa, e eu quero que você dê o seu jeito. Faz eles parar.
pastor, eu nunca li essa parte. Verso 4. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nome de antepassado, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Verso 5. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros, com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. E se perderem em discussões que não traz proveito nenhum para a fé. Em discussões inúteis que não edificam em nada. Porque toda pessoa que na obra de Deus, ele é motivo de conflito, discussão, que sempre tem uma conversa inútil, você é um opositor da obra. Você é um opositor daquilo que Deus está fazendo. Já percebeu que tem pessoas que ele nunca tem uma palavra que produz algo positivo? Já percebeu isso aí? E não é só na igreja não, no trabalho, na família. Tem gente que só tem palavra inútil. Eu vou falar uma expressão que o meu pai fala. Meu pai seu Jaime é um cara extraordinário. Pensa no pernambucano, ele fala assim, ó: tem gente que só fala água. Só fala água. Tem gente que a palavra dele nunca constrói algo positivo. E aí você começa a analisar, ele está sempre envolvido nos problemas. Agora tem alguns que já faz parte da Al-Qaeda. Tem uns que já faz parte do Hezbollah Gospel. Ele já faz parte ele já é um terrorista. Se bobear na frente dele, ele te mata. Na fé. Vê se você está sentado lá de um terrorista aí. Vê se você está sentado perto de um terrorista. Já percebeu como que isso atrasa? Olha para o cenário do Brasil. Vamos olhar para o Brasil. Quando no Congresso só tem conversa inútil, discussões inúteis, que não produz nenhum benefício para o povo, isso só gera retrocesso, só atraso. Sim ou não? Como que tem pessoas que se perdem em discussões inúteis? Como que tem pessoas que ele se perde e na obra de Deus é pior ainda, porque você não está atrasando o lado de um pastor, você está atrasando o reino, aquilo que Deus está fazendo. E aí, vai se opor ao reino? Você vai se opor àquilo que Deus está fazendo? Agora, para onde que Paulo mandou esses caras? Para onde que Paulo... Vamos ler. Coloca o verso 20 do mesmo capítulo, filho. Coloca lá. Vamos ver para onde que Paulo mandou. Não, pastor Paulo, homem de Deus, ele deve ter orado: Senhor, abençoa. Vamos ler. Entre elas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás, para que aprendesse a não blasfemar. Peraí, o homem de Deus, o Paulo, o apóstolo Paulo, entregou para quem? Acho que o irmão perto de você não ouviu. Entregou para quem? Não
foi na mão de Deus que Ele colocou, não? Versão Wellington. Eu coloco no colo do capeta esse povo. Ele está falando aqui que aqueles que foram opositores àquilo que Deus estava fazendo em Éfeso, Ele tinha entregado para Satanás. Eu entrego é para o diabo, cara. Vai para o diabo, vai para Satanás. Pastor, eu nunca li. Pastor, eu nunca vi isso na Bíblia. Acho que você ultimamente não anda folheando a Bíblia. Você não... Pastor, mas a gente tem que orar pelos inimigos. Realmente, tem que orar pelos inimigos. Agora, quando se trata de obra de Deus, aí já não é inimigo, é opositor àquilo que Deus está fazendo. Parece que o glória diminuiu, né? Você percebeu? Vocês da mídia aí percebeu isso? Parece que deu uma diminuída, né? Assim, imagina um pastor falando: eu mando você pro diabo. Ai, meu Deus. Mas presta atenção. Paulo encontrou os opositores. Pessoas que geraram muito prejuízo emocional para ele. Porque todo opositor causa prejuízo emocional. Já percebeu? Agora presta atenção. Qual que é a arma dos opositores? Qual que é a arma deles? O que eles usam? Vamos ler lá em Neemias de novo, capítulo 4. Lá em Neemias, capítulo 4, os versos 2 e 3. Diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos, ele diz: o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifício poderão acabar o trabalho um dia? Será que dos montões de entulho e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção? 3. Aí, ó, o Tobias disse: que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo a raposa poderá derrubá-lo, ou poderia derrubá-lo. A arma do opositor é isso aqui, ó. A língua. É a palavra. E ele vai usar para zombar de você. Ele vai lançar palavras para desanimar você. Porque a intenção dele, na verdade, é distrair você. E já percebeu como que nós nos distraímos fácil com um comentário? Já percebeu como que a gente se distrai fácil com uma conversinha? Quem já percebeu isso daí? E é muito forte isso. Às vezes você está ali motivado, fazendo uma coisa, você tem um projeto, você está... Daqui a pouco vem aquele comentário venenoso. Pronto, você estava todo empolgado. Aí você... É que nem o efeito Chaves, né? Já viu já? Chaves? Quando ele trava, ele faz assim, ó. Sim ou não? Quantas pessoas que estão travadas tiveram suas vidas engessadas por causa de comentários venenosos, por causa de palavras de desânimo? Quantas pessoas que se distraiu no meio de um projeto, porque você começou a dar muita atenção para a palavra dos seus opositores.
Um disse: o que esses fracos judeus estão fazendo? O outro disse: uma raposa derruba isso daí, de tão fraco que é. Olha lá, o projeto dele é tão fraco, vai dar errado. Olha lá, o que ele está realizando ali é tão fraco. Você precisa entender que o inimigo, quando se trata de obra de Deus, ele vai tentar minar a tua fé. Ele vai tentar minar a minha fé. Ele vai fazer isso fazendo como? Atacando a nossa identidade e a nossa capacidade de realizar algo. Ele vai tentar colocar em dúvida a sua identidade, a sua capacidade. E quantas das vezes nós ouvimos vozes que diz que nós não vamos conseguir? E isso é muito interessante, porque eu acredito que todos nós aqui, em algum momento da vida, passou por isso. Principalmente no contexto familiar. Sempre tem aquele tio. Já viu? Sempre tem aquele cunhado mala, que se acha melhor que todo mundo. Aí ele sempre tem que diminuir você, para continuar ocupando aquela posição de maioral. Sim ou não? Você chega todo empolgado. Comprei um carro. Você é um batalhador. Você é uma lutadora. Comprou um Gol, um Uno. Ou como o pastor Wellington, que chegou uma vez todo empolgado com um Escort Zetec. Irmão, aquilo era uma máquina. Aquilo lá quase me matou um dia. Mas também tinha um Zé Pilintra no tanque, que eu vou falar para você, bebia, irmão do céu, era só o sangue, quase não dava as agendas. Porque eu ia pregar, né, não era muito conhecido, mas eu ganhava R$30, R$50. Irmão, a entidade maligna consumia as ofertas antes de chegar em casa. Você não tem ideia. O negócio era violento. Aí deu uma melhoradinha, né? Uma das pessoas que mais acredita no meu ministério, depois da minha esposa, é o meu pai. Uma vez, meu pai falou assim: tem que trocar esse carro, cara. Pelo amor de Deus. Não, porque tinha um negócio naquele carro mesmo. Aí eu falei: mas e aí, pai, como que eu faço? Como que... Ele falou: não, vamos lá na loja lá. Irmão, eu tô falando de uma situação, a gente está em 2025. É, né? Irmão, foi em 2015, 16, alguma coisa assim. Ele foi lá e me deu de oferta, de presente, um Classic. Irmão, novinho, prata. Um Classic. Era semi-novo. Corsinha Classic. Nossa, eu fiquei todo empolgado, irmão. E aí eu descobri que o carro realmente tinha um trem nele. O outro. Porque eu tive que ir lá pegar o documento para ir no despachante. Aí o cara falou assim: rapaz, eu fui fazer um teste com o teu carro ontem. Eu resolvi ir para casa com o carro, o Escort. Rapaz, ali na curva do cemitério o carro rodou, cara, comigo, cara. Eu falei: então era o anjo me segurando, porque olha, nas minhas viagens, só o sangue de Jesus, irmão. Quem está entendendo isso aqui? Aí eu ganhei, né, fiquei todo animado, todo empolgado, irmão, você não tem ideia. Aí eu cheguei na igreja lá, fui, né, mostrar por mão, né. Ó, Vaz, carro aqui, ó. Deus me abençoou, Vaz. Aqui, ó. O irmão fez assim, ó, deu uma volta no carro. E o carro tinha um risco. Risco? Sim, risco. No paralama. Do lado aqui da tampa do motor ali. Aí o irmão fez assim.
fator de risco. Tem um risco aqui, ó, um risco. Você viu quando comprou isso aqui? Ô, irmão, é porque naquela época eu era muito, assim, não que eu não sou crente hoje, mas naquela época, irmão, eu era aquele crente que se falava alguma coisinha fora, eu já começava: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Se eu pensava um negócio, eu já... É porque a religião, ela cria um Deus carrasco que fica com uma foice esperando você cometer o primeiro erro para te matar. Então a mente religiosa é assim. Então eu era... Irmão, se fosse hoje, eu sou miserável. Cara, eu tô todo feliz aqui, cara. Você... Já percebeu quantas pessoas são assim? Joga água no teu sonho. Cuidado. Tá cheio de gente assim, ó. E às vezes é o parente, tá lá, o parente. Comprou uma casa. Meu Deus do céu. Ele vai achar 30 defeitos na casa sem entrar na casa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Esse ano a gente já está no mês, vai entrar no 9, né? É, né? Quantas pessoas você motivou esse ano? Quantas pessoas você levantou esse ano? Quantas pessoas você impulsionou esse ano? Já percebeu que tem mais gente derrubando do que levantando? Sim ou não? Então a arma do opositor é a palavra, é a boca, é lançar a palavra de desânimo. Mas em nome de Jesus, que todas essas vozes sejam silenciadas hoje. E que você não pare para dar atenção a quem quer matar tua fé, matar teus sonhos, destruir teus projetos. Agora, para encerrar, quantos quer que eu encerre? Fala amém. Quantos quer que eu continue? Fala glória. Qual foi a resposta de Neemias diante disso tudo? Qual foi a resposta de Neemias? Neemias desceu do muro para discutir com eles? Neemias bateu boca? Então nós precisamos aprender com Neemias. Neemias não discute. Você não vai ver Neemias discutindo com eles. Projeta para mim, filho, o verso 4. Neemias, ele ora. Porque ao invés de discutir com o inimigo, ele resolve orar a Deus. Quer vencer os opositores? Ora. Quer vencer as vozes contrárias? Ora. Quer vencer aqueles que querem matar a tua fé? Ora. Vai para o joelho. Então presta atenção. Eu não sei se eu leio a oração do Neemias. Você estava aqui cedo, filho? Você estava, né? Esse nosso barbeiro é elegante, né, cara? Esse pastor é... Olha só. Eu tento, Max, também usar daquele jeito ali, ó, sabe? Estilinho italiano, assim, ó, mostrando as pernas, ali o pé. Eu não sei, eu fico desajeitado, cara. Nosso barbeiro é top. Nosso pastor John é top. Estou fazendo propaganda, tá, filho? O melhor barbeiro de Campo Grande. Eu leio a oração, vai escandalizar o povo, cara. Eu leio, filho, será? Quem quer ler a oração do Neemias? A oração que ele fez para os inimigos.
qual foi a oração que ele fez? Vamos ler a oração. Vamos ler, vai. A oração do Neemias. Ó nosso Deus, escuta como eles caçoam de nós. Faze que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos. Que tudo que eles têm seja roubado. E que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Ele está falando assim: Senhor, leva eles para bem longe. E até o que eles têm que seja roubado, Deus. Vamos continuar a oração? Não perdoe o mal que eles fazem, e não esqueça os seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo. Verso 6. Então continuamos a reconstruir as muralhas. Segura aí. Você viu como foi a oração? Pastor, mas Deus manda amar o inimigo. Você tem que entender que posição que aquela pessoa está ocupando. Inimigo por quê? Porque falou da tua chapinha? Ora para Deus abençoar o cabelo dela. Porque falou que você é feio. Porque, não, isso aí, né? Agora, se você tem um complexo assim de inferioridade, você já vai entrar em depressão. Você fala que você, né, feio, é estranho, né? Apesar que tem gente estranha mesmo, assim, né? Agora, a gente está falando de pessoas que estão se opondo ao que Deus quer fazer. Você não ora para abençoar quem está se opondo ao que Deus quer fazer. Deu para entender agora? Tem que entender os níveis. Uma coisa é a pessoa que está falando de você, da tua... Você está entendendo? Às vezes não é nem inimiga, é porque a pessoa... sei lá. Agora, quando a pessoa se opõe à obra de Deus, se opõe ao que Deus quer fazer, quando uma pessoa, e isso aqui eu preciso falar, ele perverte a justiça, porque isso a Bíblia condena também, e a Bíblia diz que não vai ficar impune aqueles que usa o instrumento da justiça para praticar injustiça. E eu poderia ler aqui vários textos que a Bíblia fala que não vai ficar impune. Naquele dia, aquele dia. Então entenda que tem pessoas que ele já quebrou os princípios de Deus. Esses, a Bíblia nos orienta a nem orar. Pastor, como assim? É só você ler a Bíblia. A Bíblia diz: há pecados que eu te peço, ore para que seja restaurado. Mas existe pecados que eu peço que não ore, para que morra. Pastor, está na Bíblia isso? Está na Bíblia. Já sei, é porque você... já sei, gente, tá. É que você leu só o Salmo 91, tá bom? É porque você só leu o Salmo 23, né? É porque você... né? Qual é a oração de Neemias aqui? Senhor, faça justiça. Eu já resumi a oração do Neemias. Faça justiça, Senhor. Está atrasando aqui a nossa obra, está fazendo de tudo para nos desanimar. Trata com ele, Senhor.
Deu para entender, gente? Quem deu para entender aqui? Agora, nós temos aqui um moabita e um amonita. Sim ou não? Sambalate, Tobias, amonita e amonita. Peraí, eles estão dando opinião aonde? Em Jerusalém? Peraí, eles estão criticando aquilo que está sendo feito aonde? No país deles? Hã? Peraí, eles estão criticando aquilo que está sendo feito aonde? Jerusalém? Sim? Não é a nação deles? Não. Então eles estão criticando uma coisa que não está sendo feita no país deles? Será que não tinha coisas erradas no país deles para consertar? Eles estão criticando o que está sendo feito em Jerusalém? Já percebeu que tem gente que está com a casa destruída, mas quer criticar a tua casa? Já percebeu que tem gente que está com a vida toda destruída e quer dar opinião na tua vida? Já percebeu que tem pessoas que não é exemplo de nada, mas ele tem uma crítica construtiva para você? Nunca construiu nada. É só uma crítica construtiva. Construiu o quê? Lindo. Você já construiu o quê? Amada? Nada. Eu acho que na obra de Deus. Já ganhou quantas almas? Já evangelizou aonde? Lugar nenhum, né? Não, porque eu acho que a obra de Deus tinha que ser feita. Já fez quantas viagens missionárias? Não, eu acho que a ação social já deu comida para quantas pessoas? Ai, pastor, eu não vim aqui para ouvir isso não. Às vezes a gente tem que encarar algumas verdades para que os muros se levantem. Aquela amiga tá com né, a vida sentimental, tudo assim, né? Quer ser sua conselheira amorosa. Nunca receba conselho de pessoas que não estão indo para onde você está indo. Nunca. É igual academia. Quem já fez academia? É que eu olhei para uma pessoa de academia, então eu vou falar sobre isso também. Quem já fez academia aqui? Quem só pagou a mensalidade e foi na primeira, assim, depois não voltou mais? Assim, ok, Jesus está me revelando aqui. Ai, meu Deus. Jesus, ajuda a gente, Pai. Olha para cá. Tem gente que não sabe nem fazer ali a sério o negócio, mas ele quer dar opinião de como que você tem que segurar o peso. Tá cheio de gente assim. Presta atenção. Eles eram de nações estrangeiras, mas queriam dar opinião em Israel. Cuidado, viu? Com pessoas que vêm falar do teu casamento, pessoas que vêm falar da tua família, pessoas que vêm falar da tua casa, do teu trabalho, do teu ministério. Cuidado. Presta atenção. Eu termino. Quando eles tentaram, fizeram de tudo para fazer eles parar, e a Bíblia diz que Neemias foi orar, o que aconteceu? Qual foi o efeito?
A intenção deles era fazer o quê? Causar desânimo. Sim ou não? Qual foi o efeito? Vamos ler. Projeta aí, filho. Dentro disso, então continuamos a reconstruir as muralhas. E logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado. Tentaram desanimar, aleluia, mas eles estavam animados. Tentaram fazê-los parar, mas eles estavam animados. Deixa eu te falar uma coisa: se Deus está contigo, mesmo que alguém se levante para fazê-lo parar, mesmo que alguém lance palavras para fazer você desanimar, se você tem a convicção de que Deus está com você, então se levanta, vai para cima, vai animado, porque se Deus está contigo, daqui a pouco você vai ver o grande milagre de Deus. Daqui a pouco você vai ver essa muralha lá em cima. Daqui a pouco, oh, aleluia. O inimigo pode se levantar para fazer você parar. O inimigo pode se levantar para lançar palavras para fazer você desistir. Mas no nome de Jesus Cristo de Nazaré, você não vai parar. Você não vai desistir. Você não vai recuar. Você não vai começar segunda-feira desanimado. Muito pelo contrário, você já vai entrar segunda-feira animado. Vai chegar na terça-feira animado. Vai chegar na sexta-feira animado. Por quê? Porque Deus está comigo. A luta é grande, mas Deus está comigo. Tem gente lançando palavras, tem gente que quer me fazer parar. Eu não estou nem aí. Que se lasque. Eu vou continuar fazendo o que eu fui chamado para fazer. Eu vou continuar. Aleluia. Vai parar porque alguém falou da sua chapinha? Vai falar porque alguém falou que não gosta de você? Vai falar porque alguém falou que você é fraco, que você é fraca? Vai parar porque alguém falou que o que você está fazendo não vale nada? Vai parar por causa disso? Quem tem que saber da tua vida é você. Quem tem que saber do que você está fazendo é você. O céu hoje está despertando o teu espírito, está usando a minha vida para despertar o teu espírito. Não deixa Sambalate te parar, filho. Não deixa Tobias te desanimar. Não deixa. Deus te chamou. Foi Deus que te colocou lá. Foi Deus. E aí? Vai parar? Vai desistir? Vai entregar os pontos? Lá é os muros de Jerusalém, aqui é a tua família. Vai desistir da tua família? Vai desistir da tua casa? Vai fazer o quê? Vai ficar dando ouvido para Sambalate? Vai ficar dando atenção para Tobias? Tira esse povo da tua vida. Tira esse povo da tua rede social. Arranca esse povo que fica desanimando você. Tira do teu caminho. Uma pessoa esses tempos atrás me ligou e falou assim: que amigo que é você, me tirou das suas redes sociais. Eu falei assim: a rede social é minha, eu sigo quem eu quero, a hora que eu quero. E outra coisa, a partir do momento que você decidiu andar com quem falou mal de mim, não te sigo, não te vejo, não te escuto. Porque aquilo que meu olho não vê não azeda meu coração. Segue a tua vida, vaso. Aí vai ter muita coisa para falar. É exibido, se acha, é estranho, pode
falar, meu filho. Não tem problema não. Tô casado, fiel à minha moreninha. Eu, pode falar. Graças a Deus. Graças a Deus. Tô enganando ninguém para pegar dinheiro, para pagar minhas contas. Graças a Deus. Olha para essa pessoa. Tá entendendo? Qual é o máximo que vão falar de você? Essa é a minha pergunta para você. Pergunta para essa pessoa aí, qual é o máximo que vão falar de você? É algo que fere teu caráter? Não, pastor, só fere a minha reputação. Estou preocupado com reputação, estou preocupado com o caráter. Porque a reputação pode ser manchada aqui e ali, por qualquer um. E caráter? Caráter, filho, mancha não. Se não está manchado, não é o fofoqueiro que vai manchar. Se não está manchado, não é o mentiroso que vai manchar. Se não está manchado, não... Quem entendeu isso aqui? Isso aqui é palavra para gente grande, tá? Isso aqui é mensagem para gente que quer crescer. Fica de pé. Diga para você mesmo hoje, e acredite naquilo que você está falando, eu não vou desistir. Eu não vou parar. Fala para você mesmo, isso. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou continuar. Talvez na segunda-feira você vai encontrar oposição. Talvez no decorrer da semana você vai encontrar oposição. Vai parar, filho? Deus conta contigo. Oh, senti a graça agora. Deus está contando com você. Enquanto tem gente querendo derrubar você, outros inspiram em você, se inspirem em você. Sabe por quê? Porque enquanto o Sanballat e Tobias quer derrubar o Neemias, tinha uma multidão que se inspirava nele, que estava animado para trabalhar por causa dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Você inspira pessoas. Você, um vídeo que você coloca na rede social 30 segundos, você não sabe o efeito que tem. Uma palavra de motivação para os teus próprios filhos dentro de casa, você não sabe o efeito poderoso que causa. Porque os teus filhos se inspiram em você. Sua família acredita em você. Tem pessoas lá no seu trabalho, talvez tem 2 ou 3 que não acreditam em você, mas tem alguém que acredita em você. Oh, aleluia. Enquanto tem alguém falando do teu comércio, da tua loja, enquanto tem alguém criticando, deixa eu te falar, tem alguém que acredita no teu comércio, tem alguém que acredita. Então não para. O céu está falando aqui hoje, não desista do teu ministério. Se Deus te chamou para interceder, interceda. Se Deus te chamou para louvar, então louve. Se Deus te chamou para pregar, então pregue. Mesmo que alguém critique, mesmo que alguém fale alguma coisa. Eu já fui tão criticado. Muitos já falaram que eu não sei pregar, eu não sei até hoje. Mas como eu sou insistente, eu continuo pregando. Já falaram que meu português é horrível, minha concordância é péssima. Pastor, o que você fez? Fui ler mais livros. Como que isso me ajudou, essas críticas? Quem está entendendo? Você tem que pegar tudo aquilo que estão fazendo, articulando para acabar com você e transformar isso na mola que vai te impulsionar. Você vai ter que transformar isso em algo que vai fazer você avançar. Quer ver o efeito que isso causa? Olha para a pessoa que está perto de você.
Fala assim: eu acredito em você. Fala. Isso, fala. O pastor, eu não conheço, mas lança uma palavra. Fala assim: você vai chegar longe. Lança uma palavra. Isso, lança. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. As suas palavras são palavras de bênção. Então lança a palavra. Porque talvez alguém está do teu lado e ouviu muita palavra de desânimo, ouviu muita palavra que jogou lá embaixo. Mas aqui não. Aqui ele vai encontrar alguém que tem uma palavra para levantar. Aqui tem alguém que tem uma palavra. Me chamar de feio, chama de feia também. Feia, bem. Esses dias eu tenho um casal lindo aqui na igreja, que é a Stephanie e o Igor. Eles têm uma menininha, a pequena Luísa. Quem já viu a pequena Luísa? Uma graça. Sempre de vestidinha no culto. Tem 2 aninhos? Quantos anos ela tem? Nem sei. 3 aninhos, 2 aninhos. Domingo passado, ela passou perto de mim e falou assim: você tá linda, hein? Ela virou pra mim e fez assim, ó: eu sei. Aí eu virei pro Igor e falei assim: ô Igor, chamei ela de linda, falei que ela tá bonita. Ela falou que ela sabe que ela tá bonita. Aí ele falou: sabe por quê, pastor? Porque eu tô construindo isso nela. Porque o primeiro elogio que ela escuta é do pai dela. E aí, pai, você está fazendo isso com os seus filhos? Você já falou pro teu filho: nossa filho, como que você está forte? Ele vai se sentir um Tarzan. Está na hora da gente, irmão, começar a liberar palavras que levanta, que encoraja. E o Sanbalat e Tobias, enterra eles. Continua teu muro. Aleluia. Talvez você ouviu essa mensagem hoje, só que você é uma pessoa que já ouviu muita palavra de desânimo, negativas, palavras negativas, que te jogou para baixo. Talvez palavras que veio da boca do teu pai, da tua mãe, palavras que veio de pessoas que não acreditam nos seus projetos. E você está precisando de uma carga a mais na sua bateria. Na sua bateria social, na sua bateria espiritual. O altar está aberto para você, caso você queira ser recarregado por Deus hoje. O altar está aberto para você, que meus pastores vão orar por vocês aqui. Pastor, eu cheguei aqui quase desistindo hoje, pastor, dos meus projetos. Vem aqui na frente receber uma oração ao som dessa canção.